Olá, pessoal. Estamos para desenvolver a nossa atividade de hoje, que envolve recuperabilidade de ativos. O nome deste material, ele está caracterizado como avaliação de investimentos e ele tem também a premissa de trabalharmos teste de recuperabilidade de ativos. Ou, se vocês já ouviram falar o termo impairment test, que está envolvido com os CPCs, que é a Comissão de Pronunciamentos Contábeis, para as companhias de capital aberto, principalmente, elas precisam ser auditadas e essas companhias elas têm os seus balanços também divulgados na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Mas como muitas vezes os ativos eles não representam o real valor de mercado em relação àquilo que está registrado na contabilidade, existe uma exigência de ajustar a contabilidade pelo valor de recuperabilidade dos ativos. Como é que se faz isso? Você precisa buscar o valor original de investimento naquela máquina ou equipamento e calcular a perspectiva de geração de caixa futuro dela. Mas como é que eu consigo entender qual é a capacidade de geração de caixa de uma máquina ou equipamento? Pessoal, vocês já perceberam que quando você vai comprar, por exemplo, uma moto, ou você vai comprar um carro, um veículo, né? Quando você vai na loja, geralmente o vendedor, ele explica para vocês, olha, esse veículo, ele consegue fazer uma autonomia de 600 quilômetros com um tanque de gasolina. Esse veículo tem uma capacidade de economia, de 12 quilômetros por litro. As revisões são a cada 10 mil quilômetros, uma coisa assim. Então, por ali você já consegue entender se aquele imobilizado que você está comprando, um veículo para a empresa, ou uma máquina ou equipamento para a empresa, ele é útil ou não, se ele é viável ou não, se ele vai atender às tuas necessidades. Agora, como é que nós vamos descobrir se tal veículo ou máquina, equipamento, realmente ele consegue atingir a geração do caixa? É pela capacidade da produção dele. Muitas vezes, na administração da produção, para vocês que são do curso de gestão empresarial, precisam estar atentos a isso. Pessoal da produção, pessoal do chão de fábrica, pessoal precisa sempre passar as seguintes respostas para vocês. Ó, tal máquina não está produzindo de acordo com o que deveria. Então, você já tem que ir lá verificar no manualzinho lá o manual do uso daquele equipamento, né? Se ele não está bem calibrado, se ele não está, se falta algum tipo de ajuste, digamos assim. Porque se o fornecedor garante para vocês que tal máquina tem capacidade de produção de tantas mil peças por mês, ele tem que atender. Por quê? Lembre-se do conceito de ativo que eu conversei com vocês lá na primeira semana, pessoal. Ativos não são apenas bens e direitos da empresa, mas sim ativos que geram capacidade de caixa, ou seja, capacidade de geração de caixa. Então, é isso que vocês precisam focar. Será que aquilo que eu estou comprando para a empresa vai gerar caixa? Se não gerar, você não compra. É a mesma coisa que você comprar um veículo. Não adianta você comprar um veículo e deixar ele parado na garagem. Ele não está servindo para você. Ah, Valdecir, mas eu quero comprar esse veículo e deixar ele guardado
durante 30 anos e depois eu quero vender para um museu de carros antigos com baixa quilometragem. Ok, mas daí você não está comprando um ativo para gerar receita, você está comprando um ativo para uma valorização futura. Mas isso também é muito... isso é uma incógnita, porque, de repente, certos ativos eles não vão ter representatividade financeira no futuro. Se olha alguns tipos de veículos que nós temos no mercado que não são considerados veículos de coleção e têm mais de 30 anos. Agora, outros já são considerados de coleção, por exemplo, a Opala Commodoro, a Fusca é considerado de coleção, Kombi é considerado de coleção, aí outros veículos não. Então, mesmo que seja de coleção, mas eles não são tão representativos. Esse é apenas para vocês terem uma ideia. Que quando você ganha dinheiro, pessoal, dinheiro é muito difícil de você conseguir. Dinheiro você tem que batalhar muito. Você tem que ralar. É trabalhar, é vender, colocar o pessoal de vendas no mercado, correr atrás, convencer o cliente. Vocês, pessoal do curso que trabalha na área de vendas, sabe muito bem como é difícil você conquistar um cliente. E é muito mais difícil ainda você manter o cliente. Porque você sempre tem que convencer o cliente, olha, meu produto é bom, meu produto é bom, meu produto é bom, e ele te atende. É isso que vocês precisam, como gestores empresariais, começarem a visualizar a interligação de todas as áreas. A produção, se o ativo é interessante, vendas que precisam vender, área financeira que precisa controlar e cobrar, precisa gerar caixa, se não tiver caixa não paga a conta. Então é muito complicado, é muito complexo toda essa engenharia de atividades envolvendo finanças e contabilidade. Mas por isso que nós estamos nos preparando, para a gente poder entender como que nós poderemos depois contribuir para a empresa. Pessoal, agora eu vou compartilhar um material. Eu quero compartilhar o exercício para a gente poder desenvolver em seguida. Gente, vocês receberam, ontem eu encaminhei para vocês um material, é o exercício 5, que se chama Estudo de Retorno de Investimentos. Recuperabilidade dos ativos. Então, ele funciona assim. Você tem que decidir se você vai investir nesse equipamento ou não. E também tentar viabilizar o recurso desse equipamento investido. Como é que eu faço? Primeira coisa, você vai lá na contabilidade e peça o registro do imobilizado da empresa. Lá eles têm a nota fiscal da compra do equipamento e, digamos assim, que aquele equipamento ele foi comprado com um valor de 2 milhões de reais. Um exemplo hipotético. Então, existe uma coisa chamada de imobilizado, custo original de aquisição e comunidade geradora de caixa. Quando vocês ouvirem falar o termo UGC dentro da contabilidade ou no âmbito do Impairment Test dos ativos, teste de recuperabilidade dos ativos, UGC significa Unidade Geradora de Caixa, que pode ser um departamento inteiro, um departamento todo, ou um imobilizado, tá? Uma máquina apenas. Tá tudo bem com vocês? Estão conseguindo acompanhar? Voz, áudio está bem? Está bem áudio? Legal? Obrigado. Beleza? Não tá dando de ver a tela ali que o professor tá mexendo. Ela não foi compartilhada? Não. Eu não tô vendo, pelo menos. Só um minutinho.
Já vou ajustar aqui, então. Vou compartilhar com vocês. Muito obrigado. Pessoal, vocês me comuniquem sempre, tá? Está ok? Para mim ainda não apareceu. Não sei se os outros estão vendo. Eu vejo Pra só o mim também, professor. pra mim também não tá aparecendo. Para mim também não está aparecendo. Está? Não. Também não. Não. Tá, deixa-me fazer novamente, porque aqui eu coloquei a compartilhar simultaneamente para todos os participantes. Vamos fazer novamente. Deu certo. Deu certo, beleza? Vamos prosseguir, tranquilo. Deu certo. Ótimo, beleza. Vocês sempre me deem um feedback, tudo bem? É importante a gente poder sempre alinhar a nossa conversa para a gente poder desenvolver passo a passo esse material. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, porque algumas vezes, quando eu libero aqui, ele pode não estar aparecendo para vocês, mas vocês só me avisem, então. Aí, a UGC, Unidade Geradora de Caixa, vamos supor que a empresa pagou 2 milhões de reais. Aí, nós temos ainda que avaliar o seguinte: qual é a taxa de inflação? Qual é a taxa de inflação durante os próximos períodos? Aqui você deverá supor, imaginar que a tua inflação não seja o IPCA, que é a taxa oficial divulgada pelo Banco Central do Brasil, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Eu recomendo a vocês sempre utilizarem a taxa do IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Por quê? Porque essa taxa mais real de inflação que existe. Porque o IGPM ele é mais caro do que o IPCA. A gente sabe que a taxa do IPCA, que é a taxa oficial de inflação, ela não é real. Ela é uma taxa muito baixa, porque ela é calculada como uma cesta básica de produtos para o consumidor brasileiro, mas isso não se aplica para as empresas também. Então, eu sugiro o IGPM. Mas aqui eu coloquei, então, 6,5% ao ano. Vocês podem pensar assim, poxa, mas 6,5% é mais alto do que a taxa oficial do governo. Claro, porque a taxa oficial que o governo divulga pelo Banco Central é o IPCA, que eu não recomendo para vocês. Eu recomendo para vocês o IGPM, que é a taxa maior. Por quê? Porque os preços de mercado que a empresa paga não são os da cesta básica, gente. São os preços que ela tem que praticar junto com outras empresas e fornecedores. Senão, ela vai incorrer em decisões equivocadas que podem comprometer o resultado final da companhia. Muito bem. Aí nós temos aqui custos variáveis gerados de acordo com as receitas, né? Ou seja, quanto mais você produz, mais você vende, mais custos variáveis você tem. Estipulei aqui um percentual de 54%, mas pode também variar, pode ser 53%, pode ser 55%, pode ser 56%. E isso vocês devem acompanhar todos os meses, tá? Essa planilha aqui é um modelo para vocês implantarem nas empresas de vocês. Mas vocês sempre têm que acompanhar quanto que é o real valor do custo variável em relação às receitas. Aqui eu coloquei um exemplo, 54% para todos os períodos. Mas nas empresas de vocês têm que ajustar a cada novo período. R$90 é o meu preço de vendas, ok? Do produto. E aí, adotado no ano 1, ok? Então, quando você inicia, então você tem lá um produto que essa máquina produz,
por exemplo, chinelos, por exemplo, chinelos com tiras de couro, R$ 90, cada par de chinelo. E aí, o final do uso dessa máquina, dentro do impairment test, existe um conceito chamado valor residual. O que é o valor residual? É que quando a máquina não é mais útil para a empresa, ela não atende mais às necessidades da companhia, essa máquina ela vai ser vendida no mercado de máquinas usadas. Gente, assim, eu particularmente, eu não concordo com a ideia de vender máquinas usadas no mercado, tá, gente? Máquinas que a empresa não quer mais no seu parque industrial. Eu particularmente não concordo, porque as máquinas usadas, elas serão vendidas para quem? Para o concorrente. Ah, Valdecir, mas quanto mais concorrência no mercado, melhor. Para o consumidor, sim. Para o empresário, não. Vocês têm que pensar como empresários agora, pessoal. Vocês vão, algum dia, gerenciar a empresa de vocês. Vocês precisam pensar como gestores, como os donos do negócio. Ok? Porque algum dia, mesmo se vocês não forem gerentes na empresa de vocês, lá na frente, daqui a alguns anos, meses, sei lá, mas vocês vão ser donos da empresa de vocês. Então, vocês têm que pensar no negócio, na empresa em que vocês vão administrar. Então, você não quer concorrente, ok? Então, senão você acaba diluindo o teu lucro no mercado concorrente. Ok, o sol está aí para brilhar para todos, concordo com vocês. Nesse ponto não há o que contestar. Mas nós sempre temos que imaginar o seguinte: eu preciso cuidar da minha empresa, da empresa que eu sou diretor, gerente, contador, assessor, sei lá, qualquer coisa. Tá? É lá que eu preciso focar. Muito bem. Mas vamos supor, então, que essa minha máquina tem 20% de valor residual. 20% de 2 milhões são 400 mil reais. Confere? Então, nós temos aqui 2 milhões de reais vezes 20%. Que é o que eu vou vender a máquina lá na frente. Eu vou usar a máquina durante um período, fazer as manutenções preventivas, por favor, não são manutenções corretivas, são as preventivas, para evitar qualquer quebra da máquina no meio do processo do trabalho. E geralmente se faz as manutenções preventivas durante o período das férias coletivas nas empresas. É muito importante atentarem a isso, gente. E aí, 20%. Qual é o valor depreciável da máquina? É o valor que você vai usar durante o período. Então, se você vai vender a máquina no 5º ano e ela poderia ser usada por mais 6, 7, 8, 9 anos, talvez, não sei, mas você só vai depreciá-la durante esse período de 5 anos, que é o período que eu estou avaliando aqui no exercício. Muito bem. Aí nós temos o seguinte: o volume da produção e vendas, nós temos aqui, hipoteticamente, no primeiro ano, nós temos aqui 17 mil unidades. No 2º ano, temos 19 mil unidades. 3º ano, 23 mil unidades. 4º ano, 26 mil unidades. E 5º ano, 15 mil unidades. O volume total da produção, se vocês selecionarem todas essas células do ano 1, 2, 3, 4 e 5, nós teremos aqui uma soma, uma contagem na ordem de 100 mil unidades, que está aqui embaixo. 100 mil unidades que eu vou produzir durante o período. Ou vocês podem imaginar 100 milhões de unidades, 100 milhões de vasilhames, de baldes, de bacias que essa máquina injetora ela vai produzir. Bacias de plástico, né? Ou baldes, jarras, canecas, pode ser também. Eu apenas não coloquei em milhões, senão a tabela ficaria muito grande. Então, não é esse o objetivo. O valor depreciável
que você tem por peça, você faz assim. Você precisa pegar 1.600.000 reais do valor depreciável e você deverá dividir pelo valor total de peças. Ô, Valdecir, mas esse conceito da depreciação aqui, ela é diferente daquele conceito da depreciação que nós estudamos lá no curso superior, na graduação, lá em contábeis, ou administração, ou economia. É, verdade, concordo com vocês. Porque essa aqui é a depreciação da contabilidade societária, da contabilidade das empresas SAs. Quando eu conversei no início da atividade de hoje com vocês, eu falei o seguinte, olha, aqui nós vamos trabalhar um conceito de um material que é aplicado para as empresas que divulgam os seus balanços na CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e que são auditados, as empresas de capital aberto. Então, lá na contabilidade societária, você tem a depreciação calculado conforme o volume da produção previsto durante o período. A contabilidade fiscal, a depreciação da contabilidade fiscal é diferente. É aquela em que você vai depreciar máquinas e equipamentos 10% ao ano. Então, você teria, então, duas depreciações na contabilidade? Sim, tem sim. Uma que é para a contabilidade societária e outra que é para a contabilidade fiscal. Agora, para vocês entenderem em qual que está enquadrada a empresa de vocês, vejam com seus contadores nas suas empresas, tá? Mas esse é o conceito da contabilidade societária, beleza? Que fique bem esclarecido para todos nós, para não gerarmos dúvidas depois. Bacana? Mas mesmo que tiver alguma dúvida, podem me perguntar, porque eu irei atendê-los durante as próximas 2, 3 semanas, um mês, sempre quando vocês precisarem, tá? Aí nós temos assim, nós temos que identificar quanto de receitas previstas nós temos. Primeira coisa, quantidade. Você vem para cá e coloca, primeiro ano, quantidade de 17.000 unidades, aqui de cima. Qual é o valor do preço de venda que você tem no ano 1 para cada unidade? Digamos que você está produzindo apenas chinelos com tiras de couro nessa empresa, nesta máquina, digamos assim. R$90. Eu coloquei aqui mais casas após a vírgula por causa do arredondamento decimal, se alguém estiver calculando manualmente, tá? Mas se vocês estiverem calculando pelo Excel, não haverá diferenças no final com o meu resultado. Então, 17.000 unidades vezes R$90, temos aqui apenas uma conta bem simples, em que ela tem um valor de receitas previstas na ordem de R$1.530.000. Ok? Essas são as receitas previstas que essa máquina ia gerar no ano 1. Mas quem pode afirmar que a máquina vai produzir isso? O fornecedor da máquina. Quando o diretor industrial for numa feira industrial de máquinas, equipamentos, alguma coisa assim, que geralmente acontece nas grandes capitais, uma feira de mercado industrial, alguma coisa assim, os fornecedores colocam lá capacidade de produção da máquina, tantas mil peças, ano ou meses. E lá vocês deverão se basear, então. Pega o manual aí de usuário da máquina, que está lá escrito em algum lugar. Vocês lembram que os custos variáveis eram 54% do valor das receitas? Então, eu vou sugerir o seguinte para vocês. Eu vou colocar aqui uma fórmula em que você deve pegar igual B24 vezes, que é o sinal de asterisco, H8. Quando você tem um H8, deixa eu fazer com vocês. Ó, H8 é aquela célula onde está o custo variável. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Ó, H8, custo variável. Legal? Eu gostaria de propor para vocês fazem o seguinte, coloca o cursor entre o H e o 8, porque essa célula que você vai fixar, para que você só copie depois para o lado, para não elaborar a fórmula
novamente, porque ele é apenas uma repetição da fórmula anterior, vocês cliquem ou vocês apertem na tecla F4. A tecla F4, ela vai fixar a célula que corresponde ao percentual, aquela da H8. Porque depois é só copiar para o lado, tá? Senão você sempre tem que montar a fórmula novamente. Ok, então nós temos aqui R$ 826.200. E quanto que nós temos agora de valor da depreciação? Depreciação funciona assim. Vocês lembram que nós tínhamos uma depreciação de R$ 16 por peça produzida, de custo fixo por peça. Então você faz assim, ó. Você pega a quantidade aqui, 17 mil unidades, ou você faz o seguinte, você pega os R$ 16 e multiplica pela quantidade. Então, você fixa também a célula F9, ok? Célula F9, asterisco, clica entre o F19, desculpa, F19, e você clica o F4, ele vai fixar a célula. Esse é um truquezinho apenas para o Excel nos ajudar depois a desenvolver os próximos passos do material. E aí nós temos aqui, no final nós temos custos totais, nós vamos somar os dois valores, custo variável, o custo fixo da depreciação, R$ 1.098.200. E a receita líquida é a diferença. É a diferença, tá, gente? Que vocês têm aqui, ó. R$ 530 mil menos R$ 1.098.200. Ok? Então, esta é a capacidade de geração de receitas líquidas da nossa empresa no ano 1 previsto. Beleza. Agora eu vou calcular o ano 2. Vocês devem estar lembrados que no ano 2 eu tive 19 mil unidades de produção e vendas. Está logo aqui em cima na linha de 16. Eu preciso tomar um cuidado em que eu ainda tenho que calcular a minha inflação, tá, gente? Não esqueçam que eu preciso reajustar o meu preço ano a ano, tá, gente? Senão você vai perder o valor da moeda ao longo do tempo. Então, agora eu preciso reajustar o meu preço de R$ 90 do ano 1 para o ano 2, 6,5%. Ok? Ó, na linha 9 está escrito assim, o preço de venda por unidade no ano 1. Demais períodos são corrigidos pela taxa de inflação de 6,5%. Como é que eu calculo, então? Eu pego o ano anterior, ok? E faço assim, igual B23, vezes, que é o sinal de asterisco, abre parênteses, 1 mais a célula H7. Aí você clica entre o H e o 7, aperta a tecla F4 para fixar, e depois é só você copiar para o lado que ele vai calcular automaticamente. Pessoal, daqui a pouco eu vou encaminhar o link do segundo vídeo para vocês. Nós vamos gravar, então, 3 vídeos, vamos finalizar dentro do horário previsto que eu combinei com vocês, então. O exercício ele não é extenso, ele é bem curto, mas ele tem bastante riqueza de informações para vocês. Todos conseguiram chegar, então, no preço de R$ 95,85? Bacana. Vendas, então, daí é só vocês copiarem a fórmula para o lado, que na verdade é a quantidade multiplicado pelo preço. Só dá um Ctrl C e vem para cá, Ctrl V, Enter. Pronto, ele já calculou, bonitinho, não tem problema nenhum. Custos variáveis. Se você fixou a célula H8 dos custos variáveis em 54%, faça a mesma coisa. É só copiar para o lado. Então, você terá um custo variável de R$ 983.421. E a depreciação,
Se você fixar a célula F19, que é o valor que está aqui na célula da depreciação, multiplica pela quantidade, é só copiar para o lado também. Agora ficou bem fácil. Você só vai copiar as fórmulas para o lado e rapidinho você já tem essa parte da tabela pronta. Ok? E aí as receitas líquidas, elas sempre serão as vendas menos os custos totais. Então essas são as receitas líquidas geradas, da capacidade de geração de caixa dessa unidade geradora de caixa, dessa máquina, desse equipamento. E aí, se vocês copiarem para o lado, vocês terão, no ano 3, R$ 712.009. Legal? É só vocês copiem toda a coluna da D22 até a D30 e copia para o lado, ok? E aí você também tem o valor R$ 712.009. Agora ficou bem mais rápido, porque a única coisa que vai mudar aqui, gente, é o preço reajustado de acordo com a inflação. Existe uma expectativa de inflação futura e as quantidades. Aí vocês vão pensar assim, ô Valdecir, por que no ano 5 a empresa vendeu menos do que no primeiro ano, segundo, terceiro e quarto? Por que caiu aqui? Gente, vocês lembram lá na primeira aula que eu comentei com vocês? Foquem muito a gestão das marcas do seu produto. Por favor, pessoal, vocês são da área de gestão empresarial. Fica o conselho para vocês. Foquem em gestão de marcas. Foquem em manutenção de preços, markup, preços. Olhem se o cliente tem interesse em ainda comprar o produto de vocês no ano 5. Aqui, porque é uma planilha, um exercício acadêmico, eu coloquei menos quantidade, coloquei 15 mil só. Mas é para vocês começarem a entender que, depois de bastante tempo no mercado, aquele produto já se torna um produto, digamos assim, comum. Não desperta mais muita atenção. Então, a empresa sempre precisa inovar. É por isso que eu coloquei uma quantidadezinha menor aqui no ano 5, tá, gente? Isso foi proposital, tá, pessoal? Porque sempre nas empresas, em algum período lá no futuro, a produção cai porque o mercado também não se interessa mais tanto por esse produto, tá, pessoal? Então, fica só esse alerta para vocês levarem para as empresas de vocês. Foque em marcas e qualidade do produto. Eu vou bater muito nessa tecla. Nós estaremos juntos mais uma próxima oportunidade. A semana que vem vamos conversar, hoje, depois da aula, amanhã. Fiquem bem à vontade, tá, gente? E vocês sempre vão me ouvir falar em marca, gente. Onde vocês encontraram o meu nome, Valdecir Kunt, em algum lugar, alguma cidade, no estado de Santa Catarina, no país ou no mundo, eu vou sempre falar em marca. Porque eu tenho muito interesse que as empresas cresçam, gente. São as empresas que nos empregam, pessoal. São as empresas que levam riqueza para a comunidade onde a empresa está instalada, onde vocês moram em Orleans, onde eu estou hoje aqui na cidade de Indaial, 330 quilômetros distante da cidade de vocês. Então, nós temos que focar com muito carinho. Pessoal, então a nossa estimativa de vida útil 5 anos e taxa de retorno desejada 15%. O que é taxa de retorno? É a taxa do CMPC. Vocês lembram que lá na primeira aula nós calculamos custo médio ponderado capital? Que é o retorno desejado para a geração do resultado operacional da empresa? Lá no primeiro exercício que nós calculamos, custo médio ponderado capital, onde vocês decidiram negociar taxas, aqui é a mesma coisa. Vocês têm que negociar taxas junto com o banco, junto com o dono da empresa, para calcular os dividendos. Mas aqui eu estipulei 15%, mas vou ter que calcular conforme aquele primeiro exercício, lembram? Lá do custo médio ponderado capital, é lá que nós vamos encontrar o CMPC, taxa de retorno ou taxa mínima de atratividade, também a mesma coisa, 15%.
Só quero fazer uma pergunta. Todos vocês conseguiram fechar essas receitas líquidas aqui embaixo? Tá tudo bem? Legal, beleza. Beleza, podemos prosseguir então. Aí, a unidade geradora de caixa, o valor residual vocês também já têm, que são os R$400 mil, que é o valor que você vai vender a máquina lá na frente, tá? E aí agora nós vamos calcular o conceito de valor presente. Pessoal, nós vamos agora, na nossa disciplina de contabilidade, onde envolve premissas contábeis, o contador, o controller da empresa, para quem trabalha na área da controladoria, precisa focar matemática financeira. Então, lá, aquela disciplina de matemática financeira que vocês já estudaram na graduação, que vocês têm uma outra matéria, agora na pós também, nós temos que retomar os conceitos do valor presente. O que é valor presente? É você identificar lá na frente, no ano 2, qual é o valor gerado de caixa líquida